Eu sou Matheus Hau e no vídeo de hoje, o homem mais rico da história moderna. Cara, eu tô muito animado para te contar a história do cara que chegou a ter uma fortuna comparável com o rei Salomão e com o Gengis Khan. Só para você ter uma ideia aqui, em um dado momento, a fortuna do John D. Rockefeller acabou correspondendo a 2% do PIB americano. Ou seja, se a gente fosse atualizar esses valores, hoje em dia isso seria algo em torno de $1 trilhão. Eu acredito que analisar e saber um pouco mais da história das pessoas que atingiram tanto sucesso assim é a maneira mais legal, mais descontraída, mais foda de você internalizar essa cultura dentro da sua vida. E é por isso que eu decidi criar esse quadro aqui que é o Histórias de Sucesso. Então já chega deixando aquele like na maciota se esse conteúdo te interessa e se inscrevendo aqui no canal Juros Compostos, que é o melhor do Brasil para esse tipo de conteúdo. Então o John Davison Rockefeller nasceu no dia 8 de julho do ano de 1839 em Richford, Nova York. Seu pai se chamava William Avery Rockefeller, que tinha o apelido carinhoso de Devil Bill. Esse apelido dele ganhou pelo fato dele ser literalmente um trambiqueiro, um malandro, que viajava pelos Estados Unidos aplicando golpes. Ele já vendeu óleo de cobra, cura para o câncer, água milagrosa, dentre outros. Num desses golpes que ele tentava aplicar foi onde ele conheceu a mãe do Rockefeller, que é a Eliza Davison. Numa das tentativas ele se fingiu de mudinho e escrevia ali para tentar vender produtos para Eliza na porta de sua casa. O que ela pensou? Oh, que maravilha, que homem bom. Descobri que ele fala, vou fazer o quê? Casar com ele e meter 6 filhos. A Eliza era uma mulher bem pacata, de bons costumes e religiosa. E de um lado a gente tinha o Devil Bill, que é o pai do Rockefeller, que tentava ensinar os seus 6 filhos a serem trambiqueiros e malandros, a tirarem vantagem das outras pessoas, e do outro tinha a Eliza, querendo dar uma boa educação para os seus filhos. Pelo fato do Devil Bill, o pai do John, viajar bastante, o John Rockefeller e seus outros 5 irmãos acabaram sendo criados majoritariamente pela sua mãe, a Eliza. Em um dado momento, o pai do John acabou abandonando a família, já que ele tinha um monte de famílias paralelas em cada cidade que ele viajava para poder aplicar os seus golpes. Em um episódio, ele chegou a ser preso e recorreu a Eliza para poder pagar ali o correspondente à fiança. E essa fiança era um valor muito relevante para a família na época. Ele falou para Eliza, olha, paga aí que eu vou te devolver. A Eliza foi lá e pagou, e aí ele sumiu, deu calote na Eliza, que começou a passar por diversos apertos financeiros. Imagina aí você, mãe solteira de 6 filhos no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Por conta do problema financeiro, então, a família decide se mudar lá para Cleveland, uma região que estava começando a ganhar um certo destaque, alguns poços de petróleo haviam sido descobertos e também as linhas férreas começaram a chegar na região. Era uma região ali de grandes oportunidades. O aperto financeiro estava ficando cada vez maior e é por isso que a Eliza colocou a meninada para trabalhar. O John então começou a vender balinhas e doces para pessoas na rua. Mesmo dando grande parte do dinheiro para sua mãe, para ajudar no sustento de casa, com o tempo ele conseguiu juntar uma quantia significativa de dinheiro para aquela época, cerca de $50. Antes de você falar que isso é pouco dinheiro, aqui na tela eu vou te mostrar um estudo de quanto que era o salário anual de um trabalhador médio agrícola na região dos Estados Unidos, ali na década de 1880. Esse valor era de mais ou menos $395 por ano. Se a gente for dividir isso por 12, dá $32,66 por mês. Então $50 era aí quase que 2 salários de uma pessoa média. E com essa grana, então, o pequeno Rockefeller descobre a agiotagem, emprestar dinheiro a juros. Ele começa a emprestar então a grana para pequenos fazendeiros da região e ganhar ali um acréscimo de juros. Paralelo a isso, ele fez um curso básico de contabilidade na Folsom Mercantile College e começou a ser reconhecido e vender alguns pacotes de gestão para pequenas empresas na região. Conversando com uma pessoa e outra, ele acabou conseguindo seu primeiro emprego no dia 26 de setembro de 1855 como auxiliar de escritório em uma firma de produtos agrícolas, recebendo a incrível quantia de $0,50 por dia. Isso era um emprego muito ruim até para a época, mas o John sempre comemorou esse dia com muito afinco. Ele sempre amou essa data porque foi quando ele conseguiu o seu primeiro emprego. Bom, 4 anos se passaram e em 1859, com 20 anos, ele se associa a um brother, o Maurice B. Clark, e estabeleceu uma pequena empresa ali de varejo que negociava feno, grãos, carnes e outros produtos.
Aqui nessa época ele começou a ganhar uma graninha extra. Com essa empresa ele começou a ter contato com pessoas importantes de Cleveland na época e viu uma janela de oportunidade no mercado de petróleo que estava em ascensão em Cleveland. Olhando para o mercado de petróleo, ele observou que existiam dois principais segmentos, que era o de refinaria e de prospecção. Na prospecção, você corria o risco de gastar dinheiro, furar um poço e não achar petróleo. Já na refinaria, era super tranquilo, você só tinha que fazer a parte química da produção. Então, matutando essa ideia, em alguns anos, em 1863, quando ele tinha 24 aninhos, ele se associa aos irmãos Clark e juntos eles compram uma refinaria de petróleo, fundando a Clark and Rockefeller, na zona industrial de Cleveland. Para você ter uma ideia, com apenas 2 aninhos de operação, eles já se tornaram a maior refinaria da região. O Rockefeller sempre foi um cara que poupava muito dinheiro. Ele utilizava esse dinheiro tanto para investir na própria empresa, mas também para fazer o que a gente chama aí de comprar a participação dos seus sócios. Então ele ia lá e comprava a participação da galera e com isso se tornava cada vez mais dono da empresa. Foi assim então que no ano de 1865, Rockefeller compra as ações dos irmãos Clark e junto com outro cara, que é o Samuel Andrews, um químico, estabeleceu a Rockefeller Andrews. Em 68, a empresa já tinha um escritório de marketing e 2 anos depois, ele se une a outras pessoas importantes do cenário econômico de Cleveland para fundar em 1870, em Ohio, a Standard Oil Company. Standard vinha de padrão, porque eles tinham a grande vantagem de ter um químico especializado para fazer um padrão de petróleo que não se divergia de um produto para outro, como se fosse uma marca registrada química. 2 anos após a criação da Standard Oil Company, eles já eram donos ali de quase todas as refinarias de Cleveland. E para aumentar a escala, o John decidiu fazer um acordo com um cara muito importante da época que era conhecido como o homem mais rico dos Estados Unidos, que é o Cornelius Vanderbilt. As linhas férreas dos Estados Unidos eram privadas e o Cornelius Vanderbilt era o controlador da maioria das linhas. Então, para escoar a produção da Standard Oil, o Rockefeller faz uma associação, um contrato, na qual o Vanderbilt tinha a exclusividade em transportar os produtos da Standard Oil. Em contrapartida, eles estabeleceram um limite mínimo diário de 60 vagões de petróleo, que era muita coisa. A empresa nem tinha essa produção toda por dia e para poder chegar nesse número e fechar o acordo com gente grande, o Rockefeller começa a meter o louco, se endividar que nem maluco, numa operação de risco extremo, na qual ele vai pro famoso all-in, né, que a gente fala no poker. Faz um monte de financiamento, se endivida a rodo até conseguir chegar aí nesse número mínimo. Nesse período, então, a indústria desenvolveu aí cerca de 300 produtos à base de petróleo e no final da década de 1870, a Standard já refinava mais de 90% do petróleo total dos Estados Unidos. 9 pessoas, incluindo aí o Rockefeller, comandavam 41 companhias e seu vasto império contava com mais de 20 mil poços, 5 mil vagões tanque e mais de 100 mil funcionários. Então, se antes 60 vagões era muito, o que aconteceu foi que 60 vagões passou a ser pouco. E por esse motivo, o Rockefeller faz uma jogada de mestre ali. Calma aí que eu vou te ensinar. O Vanderbilt tinha um concorrente, que era o Scott. O Scott era o segundo homem tido como mais rico dos Estados Unidos, que também atuava nas linhas férreas. Como o Vanderbilt estava tendo dificuldades de entregar a produção total ali do Rockefeller, ele acabou procurando a concorrência, quebrando ali a exclusividade que ele tinha com o Vanderbilt. E aí ele decide então fazer um acordo na qual o Scott, o concorrente do Vanderbilt, distribuiria 40% de toda a produção do Rockefeller. E o que ele criou então agora foi uma concorrência ainda mais acirrada pela exclusividade na logística férrea da Standard Oil, colocando os dois para brigar por preços. E aí o Rockefeller ascende na cena empresarial dos Estados Unidos, porque ele foi o cara responsável por colocar os 2 homens mais ricos dos Estados Unidos no seu pé. Nessa, o que aconteceu foi que o Vanderbilt e o Scott se associaram ao invés de concorrerem. Eles concordaram ali de tentar ferrar o Rockefeller para acabar com o seu império. Ambos quebraram o contrato ao mesmo tempo e fizeram uma espécie de greve ali por não transportar os vagões de petróleo e ameaçaram interromper todo o transporte da produção da Standard Oil. Como ambos eram donos de basicamente todas as linhas férreas dos Estados Unidos, o Rockefeller não tinha para onde correr, certo? Errado! Foi nessa que o Rockefeller observou uma de suas refinarias
que transportava sua produção por meio de uma pequena, tímida linha de gasodutos. O gasoduto vinha por baixo da refinaria e chegava até o porto, para depois ser embalado ali, empacotado, envasado e escoado para outra localidade. E o Rockefeller pensou, e se eu passasse então esses gasodutos por todo os Estados Unidos? Ele começou a investir pesado nesse tipo de transporte, fazendo a meta aí de 2.000 quilômetros em linhas de gasodutos. O que aconteceu foi que no final, de Ohio a Pensilvânia, o John controlava mais de 6.000 quilômetros em gasodutos. Em 1882, então, Rockefeller fundou uma espécie de trust, uma empresa que cuidava de outras empresas, que era a Standard Oil Trust, a primeira empresa trust do mundo. Ela se tornou um monopólio tão grande, tão poderoso, que em 1890, alguns estados industrializados adotaram a lei antitrust aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, já que a Standard Oil comandava cerca de 98% de toda a produção de petróleo no país. Então, para fugir da justiça, o Rockefeller foi obrigado a dissolver essa trust e transferir suas propriedades para empresas de outros estados, com diretorias interligadas ali, onde 9 diretores controlavam a empresa e todos eles eram subordinados ao Rockefeller. Em 1899, essas filiais começaram a crescer loucamente e foram reunidas novamente em uma holding, a Standard Oil Company de New Jersey, que existiu até o ano de 1911. No ano de 1911, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que a existência dessa empresa violava a lei antitrust, que é de formação de monopólios, de cartéis. Então, por determinação do governo dos Estados Unidos, a empresa foi dissolvida em 34 novas empresas. Entre elas, a Standard de Indiana, a atual parte da BP, a Standard da Califórnia, que acabou se tornando a Chevron, a Standard de New Jersey, atual parte da ExxonMobil, a Standard de Nova York, que é a ExxonMobil, e a Standard de Ohio, que é a BP. Bem, se o Estado queria fazer com que o Rockefeller se ferrasse, na verdade o que ele fez foi tornar o cara mais rico ainda, porque as ações dessas empresas que foram criadas triplicaram de valor e deixaram o cara ainda mais rico. Foi então que ele acabou tendo uma fortuna de mais de 450 bilhões de dólares, o que correspondia aí a cerca de 2% da produção interna bruta de riquezas de um dos países mais ricos do mundo, que é os Estados Unidos. Apesar da sua carreira profissional meteórica e ser um estrategista dos negócios, o Rockefeller tinha um medo muito latente. Ele tinha temor a voltar a ser pobre e sempre dormia muito, mas muito preocupado. O que aconteceu foi que o estresse e a ansiedade acabaram com a saúde dele. Teve até uma ocasião em que, uma entrevista, uma repórter chegou a falar para ele que quando ele tinha mais ou menos ali 50 anos, ele se assemelhava com o cara mais velho dos Estados Unidos. Apesar disso, atitudes como filantropia e diminuir a sua carga horária no escritório e suas decisões ao final de sua vida renderam para ele uma longevidade invejável. O cara morreu com 98 anos de idade em 1937 de ataque cardíaco, que nessa idade já pode ser até considerado como causas naturais, né? Então aqui você conseguiu ver a história de das pessoas mais ricas da humanidade, né? A história moderna, o John D. Rockefeller é considerado como o homem mais rico de todos. O que acontece foi que a família do Rockefeller acabou se tornando uma família tradicionalíssima nos Estados Unidos, comandando grandes negócios. E um neto seu acabou se destacando, e ele morreu em 2017, recentemente. Então se você quiser, não deixe de comentar aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como esse, e o vídeo de hoje vai ficando por aqui.